Boa noite a todos. Eu espero que estejam tendo a oportunidade de continuar com as suas leituras. Hoje vamos para o capítulo 47, né? Pelos meus cálculos hoje, pela velocidade que nós estamos indo, nós devemos terminar em 3 a 4 semanas o Tao Te Ching. Pelos meus cálculos, nós temos feito uma média de 8 capítulos por semana. Devemos terminar em 3 a 4 semanas, ou seja, no máximo um mês. Já estamos naquela fase de começarmos a pensar no próximo. Lembro a vocês, eu não sei se vocês tiverem oportunidade de ver, coisa de 2 semanas, no Correio Brasiliense, saiu uma reportagem de uma página inteira falando que uma das terapias que tem sido indicadas contra a dor pelo mundo afora é leitura comentada. Eu achei, não é possível, eles estão brincando. É verdade. E diz que essas leituras, eles fizeram toda uma... Isso é uma reportagem séria, isso foi publicado no jornal Correio Brasiliense. Fizeram uma abordagem com 2 grupos, como sempre, né, para fazer o teste. E aquele grupo que se dedicava à leitura comentada pensava menos em si próprio, menos na sua problemática, fixava a atenção em ideias, e isso registrou uma curva de dor decrescente nesse grupo. Eu achei muito interessante. Realmente, o grupo de leitura é uma das minhas atividades prediletas. Sou professora de filosofia, mas gosto muito dessa atividade, de podermos mastigar capítulo por capítulo, palavra por palavra juntos. E é um momento a gente se alivia daquele peso, de ter um pensamento sempre tão voltado para o pessoal. Vocês percebem que isso é quase que um fardo que a gente deixa na porta? Podemos pensar em ideias, que é aquilo que mais nos estimula, aquilo que mais nos motiva. Entender as ideias que deram origem à vida. E para falar de ideias, esse é um livro, um dos mais privilegiados que existem. A base do taoísmo, o Tao Te Ching. E nós já estamos no capítulo 47, cada vez mais avançando nas ideias principais. Lembrem, para o taoísmo, fundamental é você saber que você é um ser humano e o que a natureza espera de um ser humano. Valores, virtudes, sabedoria. Qualquer outra coisa é meio, e os meios podem ser bons ou maus. Ou seja, se eu dou para você um curso de concentração, mas eu não tenho certeza se você tem um objetivo humano, eu vou acelerá-la, talvez com um objetivo negativo. Lembrem que eu comentava que se uma pessoa está indo para o abismo, é melhor que ela vá devagarinho. Não acelere essa pessoa, se a finalidade não está garantidamente ascendente, positiva, humana. Ou seja, os meios todos são secundários e estão em relação com os fins. O fim humano. Cada vez mais próximo do ideal humano, aí sim os meios tomam sentido. Aí começa a fazer sentido falarmos de concentração, de atenção, de virtudes, são ferramentas, mas nós temos que saber o que estamos construindo. Dependendo do que estamos construindo, é melhor que as ferramentas não funcionem. A velocidade é menor para cometermos o erro. Então o taoísmo trabalha muito com essa ideia. E trabalha sempre de forma muito simbólica, nós já estamos pegando a nomenclatura, né? Sempre o Tao representando o zero vazio primordial, o Uno, que é o ser criador, o demiurgo, como a mãe do mundo, e depois vem o 2, a dualidade primordial, céu e terra, e depois todos os seres. Eles chamam da trindade, a partir do qual surge toda a multiplicidade. Hoje a gente vai entrar com uns conceitos um pouco diferentes além desse. Eu acho, particularmente, que hoje nós vamos ver um dos capítulos mais difíceis do taoísmo, que é quando ele fala do movimento do homem, na horizontal inferior, na horizontal superior, ascendente ou descendente. Quando ele fala, as pessoas que estão no mundo material e não têm nenhuma ambição, não aspiram a nada, só querem ficar na mera sobrevivência confortável, elas estão numa linha horizontal. Elas querem as coisas intranscendentes e obtêm as coisas intranscendentes, porque aquilo que você quer, você acaba obtendo, e continuam nesse plano e não há mudanças. As pessoas que querem a sua essência, o plano espiritual, também têm uma linha horizontal, só que superior. Elas querem a sua essência, querem ficar permanentemente coincidindo consigo próprias, querem ter essa paz de espírito de saber quem elas são a qualquer momento. Elas agem no mundo, mas a consciência não sai lá de cima. Elas agem a partir da cabine de comando que é o ser. Então elas têm uma linha horizontal aqui em cima. Mas no meio do caminho tem gente subindo e gente descendo. E ele vai falar uma coisa que é muito interessante, não só hoje para frente ele vai reiterar isso, que as pessoas se arrastam mutuamente. É um pouco daquilo que a tradição oriental vai chamar de dharma ou karma coletivo. O fato de eu estar subindo com muito entusiasmo vai arrastar a gente comigo.
fato de eu estar descendo igualmente entusiasmada, vai arrastar a gente comigo para baixo também. E aí vem as questões do Dharma ou do Karma coletivo. Aquilo que você erra, aqueles elementos viciosos que a gente desenvolve com muita empolgação, pode fazer com que as pessoas que têm aquela mesma tendência sejam motivadas. Geramos um erro em conjunto e tendemos a ter consequências conjuntas. Percebam que nem sempre as pessoas se agrupam em torno das suas virtudes. Não existem gangues, não existem quadrilhas. As pessoas se unem, às vezes, em função dos seus defeitos. Vocês percebem que as pessoas muito críticas são danadas para andarem todas juntinhas? Que a um acrescenta um detalhe que o outro não viu, aí vira aquela fofoca multifacetada. Ou seja, as pessoas se unem pelos seus defeitos, geram karma coletivo, mas se unem pelas suas virtudes também. Aí um ajuda o outro a subir. É o Dharma coletivo, isso segundo a Índia. Nós estamos na China. Mas é um conceito muito parecido com o taoísta. E hoje ele vai falar um pouco a respeito disso. Então tem conceito novo chegando hoje. Vamos lá, estamos no capítulo 47. Lembrem daquela frase um pouco estranha e enigmática que a gente falou algumas vezes, mas que tem todo o sentido, que diz: quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu estou comigo, mais eu posso me expandir em todas as direções, sabendo o que eu estou fazendo, vendo com lucidez. Agora, se eu estou vazia, eu expando sem centro. Quando você vê, por exemplo, grandes impérios da história, como por exemplo Roma, eles sabiam que eles tinham que ir à fronteira do império, mas eles não podiam perder Roma. Porque se eles perdem o centro, eles estão lutando em função de quê? Então, a expansão sempre em torno de um centro. Quem criou império na história veio assim, fisicamente. E quem conseguiu ser dono de si próprio, que também é uma forma de império, também é assim, não perde o centro. Expande em nome dos teus princípios, dos teus valores, da tua identidade. E é um pouco o que ele vai falar aqui, vejam só. Sem sair de casa, conhece-se o mundo. Sem olhar pela janela, vê-se o tal do céu. Quanto mais longe se vai, menos se sabe. Por isso, o sábio não precisa viajar. E, no entanto, sabe tudo. Não precisa ver. E, no entanto, sabe tudo. Não precisa fazer nada para fazer coisas. Eu acho engraçadíssimo, porque o tal é sempre meio paradoxal quando a gente lê pela primeira vez, né? Mas a ideia de que uma pessoa que expande chegou a um determinado momento na decadência de Roma, que tem um historiador chamado Tácito, que ele fala isso. Ai de vós, que conquistaram o mundo e perderam a si próprios, porque Roma já estava decaindo. Entendem? Ai de vós, que conquistaram o mundo e perderam a si próprios. Não vale nada. O sábio vai aos extremos, contanto que ele não perca a si próprio, ele vê as coisas todas com lucidez. E ele já tem uma suposição, ainda que os olhos físicos não vejam, mas ele sabe mais ou menos o que vai encontrar. Já contei para vocês que eu tinha uma grande curiosidade de viajar pelo mundo inteiro, quando eu era garoto. Achava que no mundo tinha algum lugar muito fantástico, onde as pessoas eram todas bondosas e sábias. Preciso achar esse lugar. Esse lugar está dentro, não está fora. O que você vai encontrar pelo mundo afora, na maior parte dos casos? Claro que sempre cabem exceções, mas a grande maioria, pessoas ocupadas com a sua sobrevivência, com a sua dose de egoísmo, com as suas características personalísticas. Basicamente, a humanidade é uma só em todo canto. Vocês não acham que a geografia gera uma mudança significativa na psicologia? Talvez mais educadas, mas isso é um verniz externo, para um processo mais de adestramento do que de transformação. Uma mudança interna, profunda, coletivamente, todo mundo bom, não tem nenhum lugar assim. Não tem. A humanidade está vivendo um ciclo de muita alienação, muito materialismo, e se fora a um adestramento mais educado, um verniz mais educado, olha que os adestramentos são muito superficiais, um esmalte que com qualquer tremor racha, qualquer situação de exceção e tudo isso vai embora. Então ele diz, o homem que está consigo mesmo vai aos 4 cantos do mundo sem precisar sair do lugar e sabe mais ou menos o que esperar da humanidade. Vocês já ouviram falar de um sábio chamado Apolônio de Tiana? Alguém já ouviu falar? Era um mestre, viveu mais ou menos no século 0 da era cristã, iniciozinho, e ele um dia resolveu ir para a Índia. Aí apareceu um discípulo para acompanhá-lo, Damis, e disse, olha, deixa eu ir com o senhor porque eu conheço a língua que esses homens falam. Aí Apolônio de Tiana teria dito, eu também conheço. Aí Damis respondeu, como assim? O senhor já esteve lá? Não, eu não estive lá, mas eu sei tudo que os homens falam. Aliás, eu sei até o que eles calam. Era um sábio.
Se o cidadão não falou nada, mas a intenção, o gesto, a maneira como ele se movimenta, os interesses dele, eu já sei, está querendo tal coisa. Quando uma pessoa vem falar com a gente na rua, às vezes antes que ela abra a boca, você já não sabe que ela está querendo pedir alguma coisa. Muito difícil alguém vir com uma intenção altruísta falar com a gente. Né? Em geral, está querendo alguma coisa, ganhar alguma coisa de âmbito pessoal. É a maioria dos casos. Então, o sábio conhece a natureza humana tão profundamente que ele conhece até aquilo que os olhos não veem. Ele conhece até o que os homens calam, que dirá o que eles dizem. Platão, na República, com seu personagem principal, que é Sócrates, tem uma hora que Sócrates fala que a inteligência tinha a ver com olhar para cima. Aí Glauco, que era um jovem que participava do diálogo, que é sempre ele que apanha, né? Esse coitado desse Glauco sofre muito na República. Glauco diz, sim, é olhar para as estrelas, não é, Sócrates? Ele diz, olha, olhar para as estrelas com os olhos físicos tem o mesmo valor de ficar olhando para a decoração do teto da sua casa. Estou falando para você olhar para cima com os olhos da inteligência, ou seja, olhar para o plano das ideias, entender as ideias que deram origem ao universo. Porque aí você sabe exatamente o que são as ideias puras, as combinações possíveis que elas fazem, uma análise combinatória, as distorções possíveis. Ou seja, você conhece o mundo olhando com os olhos da inteligência. Você vê o mundo com os olhos físicos, um verniz muito superficial, que às vezes não corresponde em nada ao rótulo ou ao conteúdo. Então, o sábio vai a todos os lugares a partir desse conhecimento que ele tem de si próprio, ainda que ele não saia do lugar. Ele sabe mais ou menos o que esperar dos homens, conhece a natureza humana. Quanto mais longe se vai, ou seja, longe de si próprio, o homem estende, mas não aprofunda. E aí é o mal da nossa época. Falamos adoidado, vamos para tudo quanto é lugar, mas não vamos para dentro de nós, nós não sabemos nada de nada. Já comentei com vocês muitas vezes esse exemplo, mas vocês vão me desculpar, é que nem a Rede Globo diz, vale a pena ver de novo. Que é aquela história do container, vocês lembram? A maioria dos que assistem a palestra comigo ouviu esse exemplo muitas vezes. Eu fui colocar lixo no container do prédio que eu morava muitos anos atrás, morava ali na 308 Sul, e estava cheio de álbum de fotografia da Kodak dentro de um saquinho de plástico. Fiquei imaginando, nem abri para ver do que se tratava, eu fiquei imaginando que aquela pessoa talvez tenha achado que estava conquistando o mundo. E uma geração depois colocaram os álbuns de fotografia no container. Porque, na verdade, quando a gente fica na aparência, sei lá, do Pártenon da Grécia, não tem nada do Pártenon. Talvez se você entenda o espírito dos gregos, esteja mais em Atenas do que quem está tirando fotografia na frente do Pártenon. Entendem isso que o taoísmo está querendo dizer? Pega o espírito das coisas, a essência das coisas. Depois, se você vier a ver as aparências, vai entendê-las. Se não vir também... Olha, quando vocês vão, por exemplo, num local, Machu Picchu, eu achei muito curioso isso. Eu estive em Machu Picchu, uma cidade construída no alto de uma montanha. Alguém já esteve em Machu Picchu? Uma cidade construída em cima de uma montanha altíssima. Trabalho daquelas pessoas para poder construir uma cidade de pedra naquele local e os turistas quebrando as pedras para levar pedacinhos de pedra para casa. Eu olhei para aquilo e falei, olha, com certeza essa cidade não foi construída por homens que pensavam assim. Então a possibilidade de pessoas que pensam dessa forma entenderem essa cidade é muito pequena, porque não eram homens que destruíam pedras, não eram destruidores de pirâmides, como dizia o professor Jorge Angeli Vrega, que era um filósofo fundador de Nova Acrópole, ele dizia que o mundo é feito de construtores e destruidores de pirâmides. Se você quer entender as pirâmides, se torne um construtor, ainda que seja uma pirâmidezinha desse tamanho da tua vida. Faça diferença na sua vida e na vida dos outros. Aí você entende as pirâmides, entende as muralhas de Machu Picchu. Se foi lá para destruir e quebrar, você não vai entender quem construiu. Eles não tinham essa lógica. Você está fisicamente no local, mas espiritualmente está em qualquer lugar, menos ali. Entendem isso? Isso é expansão e aprofundamento. Nós, em geral, expandimos, mas somos superficiais. O sábio não precisa viajar e, no entanto, sabe tudo. O sábio não precisa ver e, no entanto, sabe tudo. Não precisa fazer nada para fazer coisas. Que doideira, né? Ou seja, ele não precisa fazer coisas que sejam mensuradas pelo mundo como coisas de valor ou de êxito ou de fama, para fazer aquilo que ele deve, aquilo que é seu dharma. Já comentei com vocês esse exemplo também, que o professor Luiz Carlos, que é nosso diretor nacional, ele gosta muito de dar e eu acho muito interessante. A natureza não precisa que você faça coisas, ela já fez. Ela não precisa que você desenvolva veículos voadores. Olha, os planetas estão tudo voando. Ela não precisa que você faça algum ser que viaja à velocidade da luz. Ela já fez a luz. Ela precisa que você faça homens, começando por si próprio.
Porque isso existe uma lei, o livre-arbítrio, que ela não pode fazer por você. É você que tem que fazer. Ela precisa que você construa os seres humanos, o resto ela já fez. Então o sábio não faz nada de pessoal, mas, no entanto, ele faz tudo que pode se esperar de um ser humano. Tudo que é próprio de um ser humano, que é a verdadeira obra que o tempo não pode corroer. Isso é bem interessante. Vermos dentro de nós a piramidezinha que eu já construí. A partir dela eu tenho condições de entender os feitos de grandes homens. Olha, o trabalho que deu essa. Imagina as da meseta de Gizé. Eu tenho uma referência comparativa. Senão o que eu vou fazer? Quebrar a pirâmide para levar um pedacinho para casa. Não tem senso, não tem posicionamento para entender homens grandes se a gente não está tentando crescer. O esforço de crescer te permite entender os grandes. Isso é amor à sabedoria. Bom, basicamente tudo isso já comentamos. Indo para o 48. Quem pratica o estudo aprende mais a cada dia. Quem pratica o tal diminui a cada dia. Vai diminuindo, diminuindo, até finalmente chegar à não ação. Na não ação, nada fica sem ser feito. Só podemos conquistar o reino se ficarmos sempre livres da ação. Os atarefados são incapazes de conquistar o reino. Xixi, esse não é o mais complicado de todos. Preparem-se que o pior ainda está por vir. Percebam que coisa interessante. Se você compara, também já falamos sobre isso, um sábio com, por exemplo, um intelectual. Uma pessoa que tem meramente informação com alguém que tem formação, tem profundidade. O intelectual, quanto mais intelectual é, mais vaidoso fica. Não é assim? O sábio, quanto mais sábio é, mais humilde fica. Porque ele começa a vislumbrar o universo como um todo e perceber a si próprio dentro do universo. Ele diz, olha, eu sou uma parcela milimesimal, um negócio invisível. Por quê? Porque eu tenho uma noção do tamanho total, então eu conheço a fração minúscula que eu sou. Por isso eu digo que quando Sócrates diz, só sei que nada sei, não é qualquer um que pode dizer uma coisa dessas. Quando eu falo, só sei que nada sei, tem uma vozinha dentro da gente que diz, você está sendo humilde, você sabe sim, fala aí. Ou seja, nós temos uma vaidade que nos impede de saber o quão pequenos somos. Uma pessoa que diz, só sei que nada sei e está falando sério, você não sabe, ele já percebeu o tamanho da sua pequenez. E eu vou ter que caminhar muito para encolher tanto, para perceber o meu verdadeiro tamanho. Alguém que sabe o seu verdadeiro tamanho é porque já caminhou muito. Quanto mais está consciente do nosso tamanho, sólidos e importantes, com valor, porém pequenos. Quem se acha grande é porque o universo é desse tamanho para ele. Só tem esse universo, então ele é uma parcela significativa aí dentro. Porque quem conhece alguma coisa sabe, é pequeno. Mas ao mesmo tempo não é humilhado ou indigno, tem uma dignidade muito grande naquilo que ele é. Lembrem daquela passagem que eu falei para vocês de Kant, que ele fala sobre o belo e o sublime, que ele diz, olha, imagine um oceano revolto. Imagine que você está na alto da escarpa dos Alpes, aquelas montanhas altíssimas. Primeiro a gente tem uma sensação, nossa, essas coisas são maravilhosas, de uma força fora do comum, como eu sou pequeno. Mas imediatamente você pensa, mas eu sou tão grande quanto essas coisas. Sabe por quê? A escarpa dos Alpes ou um oceano revolto podem me matar, mas não me podem corromper. Aquilo que eu sou, eles não podem roubar de mim, assim como eu não posso roubar deles. Então eu tenho algo que é incorruptível, que é a minha dignidade como ser humano. Eles podem me matar, mas não podem me corromper. E isso me torna digno, ainda que pequeno. E poderoso, assim como eles. Eles são o que são, eu sou o que sou. Percebem como isso é lindo? Isso é Kant. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. E ele fala, a não ação, a gente lembra, já vimos esse conceito muitas vezes, a não ação é não agir em função do intranscendente, do passageiro, só fazer aquilo que está dentro da lei que rege a condução humana, ou seja, aquilo que te faz crescer como ser humano. Quando a gente olhar para trás ao final da vida, vai perceber que o único tempo real foram os passos que demos de crescimento como seres humanos. Passos em direção ao ideal humano. O resto é ilusão, é tempo ilusório. Essa é a não ação. A não ação pessoal faz tudo que verdadeiramente pode ser feito. Olha, não é difícil, gente, a gente olhar para trás e perceber o que vai estar nessa nossa listinha quando estivermos diante da morte. Eu superei algum defeito. Algum ser humano se tornou melhor por minha causa. Eu consegui fazer com que um ambiente se tornasse melhor.
Eu consegui resgatar alguém de uma dor profunda e despertar para uma esperança mais humana. Eu consegui fazer diferença na minha vida e na vida de todos. Só vai restar isso. Só isso foi a ação verdadeira. Do ponto de vista da fama, do sucesso, da projeção, isso não é nada. Isso é não ação. A ação é medida por passos em direção ao ideal. A verdadeira ação, que ele chama de não ação. Não ação pessoal. Pronto. Entendemos isso. Então ele só faz isso. E os atarefados, não tenho tempo para isso agora. Estou tão ocupado. Um dia eu vou pensar nisso. Quando? Quando eu parar de jogar a vida fora, eu vou começar a viver a sério. Quando? Qual é o momento de começar a viver a sério? Agora não dá. Você está fazendo coisas importantes? Estou, muito importantes. O quê? Daqui a 10 anos nada disso significa nada. O que você está fazendo que vai entrar na história da tua vida? Nada. Então você não está fazendo nada. Quando eu dou planejamento do tempo, eu falo para você fazer uma listinha das 10 coisas que você deve fazer amanhã. Aí no dia seguinte você me vem e diz, eu não fiz essas 10, mas fiz 20. Mas você fez 20 que não estava na sua lista? Foi. Então você não fez nada. É o método da enceradeira desgovernado. Você nunca... Você vai ver, não fez uma coisa que estivesse dentro do Dharma dele, dentro da lei. Mas correu o dia inteiro. Sabe o que você fez? Nada. Movimento aleatório. Nada. Um nada cansativo a beça, mas foi nada. Entendem isso? Isso é a ação pessoal. Fazer aquilo que você deve como ser humano. Isso é a não ação. Ou seja, os atarefados, em geral, são pessoas que jogam sua vida fora. Atarefados demais para pensar a sério em si mesmos e na vida. E quando vão pensar, não dá mais tempo. Ou não querem mais, porque já caminharam tanto que não querem voltar atrás. Gera uma inércia de movimento, né? Bom, continuando, temos aí o 49. Linda essa passagem, muito linda. O sábio não tem coração próprio. Ele faz seu o coração das pessoas. Sirihan, que é um grande filósofo do século passado, ele dizia, você deve perder o seu coração todos os dias e depois sair pelo dia fora procurando por ele. Aí você descobrirá que o teu coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, aprender a ver em profundidade cada ser como significativo, cada ser como tendo um valor no mundo. Gente, parênteses para fazer um comentário que eu acho importante. É muito comum que no nosso momento atual, as pessoas com a melhor das intenções falem coisas do tipo, olha, você deve dar importância para os amigos, porque na hora das dificuldades é com eles que você vai contar. Você deve valorizar a sua família, porque quando você precisar, serão eles que estarão contigo. A gente não ouve isso? Eu acho isso muito bonito. Só que, do ponto de vista da filosofia, isso não é amizade nem laço familiar, isso é plano de previdência privada. Porque se eu quero um amigo, porque uma hora eu posso estar num aperto e preciso dele, você está pensando nele ou em si? Percebe? Os verdadeiros laços, que é de perder o teu coração, distribuição de dar, e não está garantindo a presença do outro, porque se faltar eu tenho ele. Pelo amor de Deus. Cuidado com as manipulações, isso não criam laços, essas não criam laços profundos. Cuidado com manipulações. A gente faz isso às vezes até com a nossa percepção do divino. Ou seja, eu vou ter uma relação de boa vizinhança com Deus, porque vai que eu adoeço, preciso de alguma coisa, como se venhamos. Quando é que a gente vai parar de manipular as coisas e amar as coisas em si? Perder o nosso coração e encontrá-lo nos seres, por eles e não por nós. Lembrem daquela oração que também muitas vezes já falei para vocês, de uma pensadora do sufismo, Rabiada Aviar, que ela dizia, Senhor meu Deus, se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Entende isso? Por manipular até Deus. Deixa eu fazer uma amizade com ele aqui, porque vai que eu vou para o inferno e eu posso pegar aí um pistolão, né, para ele me proteger. Vamos e venhamos. Platão costumava dizer que o que mais ofende aos deuses não é não acreditar neles, mas acreditar e se achar que pode comprá-los. Então tudo fica um grande plano de previdência privada. Isso não é perder o coração e encontrá-lo nas outras pessoas. Lembrem daquele divisor do amor humano. Quando eu olho para as coisas, eu pergunto, para que elas me servem? Quando eu passo a olhar para as coisas, eu pergunto, como posso servir a elas?
seja, o centro não é mais o meu interesse egoísta e personalista, tem uma curiosidade vital em encontrar essa parcela divina que existe em cada ser. Existe uma lei do universo e eu sirvo a isso, o centro não sou eu. Mas senão é tudo um grande jogo. Vocês devem ter visto, até filme que a gente não gosta, às vezes tem umas coisas interessantes. Teve um filme muitos anos atrás que eu não gostei muito, achei bastante banal, mas que num determinado momento duas pessoas estavam conversando. Bom, não dá para contar mais ou menos o contexto do filme. Uma mulher pediu que um investigador investigasse o seu esposo e ela estava conversando com esse investigador. Ele perguntou, por que você está tão interessado? Por que você acha importante ter uma pessoa ao seu lado, um esposo, no caso? Aí ela disse, porque eu preciso de alguém para testemunhar a minha experiência pessoal, senão ela vai passar em branco. Para mim acabou o filme ali, porque eu não engoli aquilo nunca. Imagina eu pegar um pobre de um ser humano para testemunhar a minha experiência pessoal, coitado! Liberta essa criatura, deixa ele ver coisa mais interessante. E olha, aquilo soou tão intelectual, eu vi pessoas elogiando, inclusive, essa passagem do filme. Soou tão, eu quero um testemunha da minha experiência pessoal. Coitado. Isso não é amor, eu condeno uma pessoa a testemunhar uma coisa tão irrelevante. Dá a ela toda a atenção para que ela brilhe, para ver se ela faz um espetáculo grandioso, mas testemunhar tua experiência pessoal, para não passar anônimo. Ter o seu minuto de fama às custas de alguém. Enfim, é o que ele está falando aqui. O sábio não tem coração próprio e ele faz seu o coração das pessoas. Ou seja, ele vê o outro em si e não a sua sombra no outro. Ele não fica procurando como o outro pode lhe servir. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. É a inversão disso. Como eu posso servir a essa floresta? E não como ela pode servir para a minha lareira. Para os bons, sou bom. Para os que não são bons, também sou bom. Pois a vida é bondade. Para os leais, sou leal. E leal também para os que não o são, pois a vida é lealdade. O sábio vive muito tranquilo no mundo e abre todo o seu coração para o mundo. Todas as pessoas olham para ele e o escutam, e o sábio as recebe como filhos seus. Toda vez que você não manipula, você toca o coração das pessoas, não atua com interesses. Falo muito sobre isso quando eu explico a República de Platão, quando damos aula sobre isso no curso de filosofia. Se você quer se abrir com alguém, você vai procurar uma pessoa que não queira nada, a não ser o teu bem. E aí você se abre. Alguém que queira manipular as informações contra você, você não se abriria com uma pessoa dessas. Não é assim? Se nós temos esse senso, imagine a natureza. Ela vai se abrir diante de alguém que quer manipulá-la? Não, ela se fecha. Quando você não quer outra coisa senão o bem da natureza, ela se abre e mostra os seus mistérios, mostra o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas é o sábio. Mas por que ele conhece o coração das coisas? Porque ele não quer as coisas para si. Ele quer se dar para as coisas. Aí elas se abrem, desabrocham e mostram o seu coração. É a ideia. Por que as pessoas se aproximam do sábio? Porque ele não quer nada delas. Ele só quer beneficiá-las. Essa ausência de desejo faz com que ele seja altamente acessível. Todos se aproximam dele, sabendo que estão se aproximando de alguma maneira da ideia do bem. Agora vejam que interessante isso. Para os bons eu sou bom, para os não bons também sou bom. Eu não vou deixar o outro decidir o que eu sou. Eu já decidi o que eu sou. E o máximo que o outro pode fazer é participar disso ou não, reconhecer isso ou não, é uma questão dele. Mas ele não vai me corromper. Nem a escarpa dos Alpes corrompe. Por que alguém corromperia? Ah, ele não é bom, eu não vou ser bom. Bom, então você é um marionete, você depende do que ele vai ser. Você depende de para onde o vento sopra. Eu trouxe para vocês um poema, muitos anos eu decorei esse poema, porque eu acho muito bonito, de José Martí, um cubano, que é o poema da Rosa Branca. Talvez alguns já conheçam. Eu cultivo a rosa branca em julho como em janeiro, para o amigo verdadeiro que me dá sua mão franca. Mas para o cruel que me arranca o coração com que vivo, nem cardo, nem urtiga cultivo. Eu cultivo a rosa branca. Ou seja, ele faz o que ele quiser. Eu vou me comportar como ser humano. Ele não tem poder de corromper o que eu sou. Eu sou aquilo que me corresponde no esquema da natureza, o outro seja o que ele quiser. Que é a velha historinha zen do escorpião, né? O monge salvou o escorpião que estava se afogando. Aí o escorpião foi lá e entrou no rio de novo. Ele foi, salvou, e o escorpião picou ele da primeira vez, picou ele da segunda vez. Aí o outro monge que estava olhando aquilo, lavando sua roupa também, disse, meu caro,
Você está fazendo isso, salvando esse escorpião, ele já picou você 2 vezes? Que sentido que tem isso? Aí o primeiro monge diz, não, que sentido tem você perguntar isso? Porque ele é escorpião, eu sou homem. Ele pica, eu tenho compaixão, cada um faz o que ele corresponde. Você queria o contrário? Os escorpiões compassivos e os homens mordendo. Às vezes acontece, mas não é o natural. Não é natural. Ele é escorpião, eu sou homem, cada um faz o que ele corresponde. E não é o escorpião que vai dizer o que eu vou fazer. É demais um escorpião começar a mandar em mim. Certo? Então, cada um faz aquilo que ele corresponde, e isso a Índia chama de Dharma. Aqui chegamos ao verso 50, tão esperado. Sair é vida, entrar é morte. 3 entre 10 são companheiros na vida. 3 entre 10 são companheiros na morte. 3 entre 10 são homens que vivem e assim caminham para o lugar da morte. Qual a razão disso? É que eles desejam dar um sentido mais elevado às suas vidas. E aí? Vocês vão perceber que o taoísmo, como muitas outras tradições, trabalham muito com a chave da década, do 10, como um ciclo completo de vida, onde tudo volta ao 1 e depois tudo volta ao 0. É um ciclo pitagórico, inclusive, chamado a década pitagórica. Então são 10, mas eu só estou vendo 9, tem um 10º que ele não está falando aí. E esses 9 que ele está falando, ele está dizendo o quê? Tem aqueles... Sair é vida. Sair significa o quê? Sair da ilusão e entrar na realidade. Sair de um plano de mera sobrevivência e entrar num plano de vida espiritual. Isso é sair. Isso é ascendente. Isso é vida, com V maiúsculo. Descer é morte, né? Entrar é morte. Ou seja, entrar significa sair do plano espiritual, se alienar e cair na matéria. Ficar preso aqui na matéria. Isso é morrer do ponto de vista do ser. E sair é nascer do ponto de vista do ser. Então, lembrem da rampinha, subindo ou descendo. E quem sobe ou quem desce tem muita atratividade sobre os demais e arrasta muita gente consigo. Esses dias me mandaram um videozinho da internet que talvez alguns de vocês já tenham visto. Eu achei, bom, claro, uma montagem, mas uma montagem bem engraçadinha, do avestruz. Alguém já recebeu isso? O avestruz se aproximou lá de um jardim humano e tinha lá um objeto qualquer que não me lembro o que era, e ele engoliu um objeto sólido e ficou com aquilo travado na garganta, não conseguia engolir, de tal maneira que ele ficou obrigado a olhar para cima, para o céu. E aí o avestruz começou a olhar para o céu, se enamorou do céu e resolveu voar. Imagina, avestruz voar. Aí o raio do avestruz começou a correr e bater asas e saía rolando, feito uma bola, os avestruzes todos morrendo de rir, achando aquilo divertidíssimo, né? E corre que corre, rola que rola, e que insiste, foi formando musculatura, foi criando condições. Uma hora o raio do avestruz não saiu voando. Aí os amigos dele que estavam na terra olharam para cima, saíram tudo correndo atrás. Ou seja, quando um voa, os outros todos correm. Estava todo mundo parado, mas um voou, os outros todos correndo atrás. Eu achei aquilo muito interessante, como ideia, ainda que uma montagem engraçadinha, mas eu achei uma ideia interessante. Ou seja, tem um subindo, um monte de gente vai pegar o rastro. Tem outro descendo, outros também vão tomar o rastro. Ou seja, existe uma responsabilidade coletiva sobre aquilo que afirmamos individualmente. Influenciamos mais gente do que a gente pensa. Então tem aqueles que estão saindo do plano material para o plano espiritual, tem aqueles que estão descendo, se tornando mais materiais, tem aqueles que ele vai falar aqui adiante, ó. 3 entre 10 são companheiros na vida, 3 entre 10 são companheiros na morte. Ou seja, aqueles que estão subindo, aqueles que estão descendo. 3 entre 10 são homens que vivem e assim caminham para o lugar da morte. Ou seja, só sobrevivem, ficam aqui embaixo. Eu quero ser feliz? Quero. Como? Tendo mais conforto, me divertindo bastante. E no final da vida? No final da vida acabou tudo mesmo, para que eu vou pensar nisso? Deixa eu só sobreviver e curtir. Entendam isso. 3 entre 10 estão aqui só turistas da vida, né? 3 entre 10 estão tentando subir, 3 entre 10 estão descendo. Bom, aí dá 9. E tem um que está lá em cima, que já entrou no plano espiritual, que se mantém, atua no mundo, sem perder o seu centro. Esse é o sábio. Ele está falando exatamente sobre isso. E todo mundo, de uma certa maneira, está buscando um sentido de vida. Mesmo aquele que está meramente sobrevivendo. Todo mundo, de uma certa maneira, está buscando o bem. Só que o bem, num determinado momento, é identificado com o agradável.
Então aquilo que eu curto, se eu estou curtindo, a vida é boa. Mas chega um determinado momento que esse sentido de vida se esgota e começa a nascer uma angústia existencial, que procura algo mais. Aí o homem começa a tentar subir, às vezes cai, tenta subir, cai, começa a travar a curva da sua vida, sai da horizontalidade. E em um determinado momento vai conseguir superar tudo isso, que é o sábio. Ou seja, essa parte é enigmática, mas basicamente o que ele quer dizer é que o sábio é aquele que renuncia ao passageiro. E renunciando ao passageiro, ele age sobre o mundo material e passageiro com a maior precisão possível, porque não o deseja. Ele está lá em cima, no plano espiritual. Sabe que tudo isso aqui é intranscendente, mas ele deixa de agir? Não, ele age. Só que ele é preciso. Ele vai lá embaixo e faz o que tem que fazer, o que deve ser feito, o que faz diferença para si e para o mundo. Não perde tempo fazendo coisas desnecessárias, correndo feito enceradeira desgovernada. Ele é pontual. Sabe aquele passarinho que lá de cima ele vê quando a minhoquinha mexe e dá aquele mergulho para pegar, para levar para os seus filhotes? Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para alimentar a sua alma e daqueles por quem ele se responsabiliza. Ele desce ao mundo para recolher alimento e levanta voo novamente. Ele tem foco, ele sabe o que vem fazer no mundo. Portanto, o que ele faz é chamado de não ação. É uma ação inteiramente produtiva. Não faz nada em vão. Tudo que ele faz serve para o seu crescimento e o crescimento da humanidade. Ou seja, estar no mundo sem ser do mundo é uma coisa que o budismo fala muito. É o objetivo. Eu trouxe para vocês uma coisa muito bonita antes de passar. Eu tive a ideia de intercalar hoje alguns textos de outras obras para vocês verem como existem coisas lindas dizendo a mesma coisa. Existe um clássico indiano, que é o meu livro predileto, Ramayana, e basicamente conta a história de um deus que é Vishnu, que vem ao mundo e se faz um rei, vive como o rei Rama, e num determinado momento esse rei faz a sua obra no mundo, estou resumindo abruptamente a história, violentamente, e esse rei resolve voltar novamente para o plano espiritual. Só que ele tinha o tempo todo consigo um servidor que tinha sido muito leal, que era um macaco, Hanuman. Esse Hanuman era tremendamente virtuoso e serviu Rama a história inteira. Aí chega um determinado momento que Rama está se recolhendo para voltar para o céu, para voltar para o céu de Vishnu. Ele resolve premiar esse macaco, que tinha servido tanto. Aí pega e dá um bracelete de ouro para ele. Bom, falei para vocês, Hanuman era macaco. Aí ele pega esse bracelete de ouro maciço que ele tinha recebido como recompensa, cheira, olha, começa a morder, quebra o negócio e joga fora. Aí tinha um dos conselheiros de Rama que estava do lado e falou, mas você é um macaco, você gosta de criar caso, hein? Olha o que você fez, isso era uma preciosidade. Aí o macaco diz, não, senhor, isso parecia ter muito valor, mas era falso, não servia para nada. Por que que não servia? Porque não tinha o nome de Rama em lugar nenhum. Aí esse mesmo senhor diz, ué, então joga fora o teu corpo, porque também não tem o nome de Rama em lugar nenhum no teu corpo. Aí ele pega as garras, gente, de macaco dele, abre o peito, rasga o peito. E quando você olha, todos os ossos dele tinham escrito Rama, 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 Rama. Ou seja, o nome de Deus estava gravado até as entranhas dele. Aquilo era um ser que sabia o que estava fazendo. E sabia o que tinha valor no mundo e o que não tinha. Eu trouxe essa passagem para vocês, quis contar antes para que fizesse sentido. Vejam como é lindo. Senhor, respondeu Hanuman, embora o bracelete parecesse muito caro, na realidade não valia nada, pois em parte alguma trazia o vosso nome. Rama era o próprio Deus Vishnu. Não preciso dele, Rama, porque hei de querer algo comum. Vibhishana, que era o conselheiro de Rama, torceu o nariz a isso. Então não vejo que valor tem a vida para ti. Por que não destróis teu corpo também? Com as unhas afiadas, Hanuman rasgou o próprio peito e repuxou a carne para os lados. E todos viram que estava escrito repetidamente em todos os ossos, com lindas letras, Rama, Rama, Rama. Percebem que coisa bonita isso? Coisa simbólica, os ossos representam a tua essência. Se você pudesse olhar lá dentro de você, teu esqueleto, a tua base, a tua essência, o que está escrito nela? Qual é o teu sentido de vida? Imagina que a essência divina nossa tivesse gravada tão profundamente em nós que a gente pudesse olhar as coisas do mundo, saber o que tem valor e o que não tem. Não é o que brilha, é o que tem o nome de Rama. Entendem isso?
É o que tem dentro de si algo de sagrado, e não meramente aquilo que brilha. Isso é enganoso, mas não tem valor nenhum. Para que eu quereria uma coisa comum? Percebam que esse simbolismo do esqueleto é algo muito interessante. Quando nós vemos, às vezes, na tradição cristã, que na crucificação o corpo sofreu inúmeras feridas, mas que no esqueleto nenhum osso foi quebrado. Será que essa informação era só do corpo de Cristo ou era também dos ensinamentos que ele deixou ao longo da história? Que talvez o corpo sofra mutilações, mas que a essência lá dentro talvez não tenha nenhum osso quebrado. Entendem isso? Essa ideia do esqueleto como essência, coisa mais profunda que existe dentro de você. O que está gravado lá? Se você tem o nome de Rama, vai reconhecer. O que só tem brilho, mas não tem valor. Eu amo essa passagem, acho muito bonita. Continuando ainda, no mesmo capítulo, ouvi dizer que quem sabe viver bem a vida caminha pelo mundo sem encontrar rinocerontes ou tigres. Atravessa um exército sem evitar as couraças ou as armas. O rinoceronte nada encontra em que cravar seu chifre. O tigre não encontra onde cravar suas garras. A arma não encontra onde cravar a lâmina. Por que é assim? Porque o sábio não tem pontos vulneráveis. Já falamos sobre isso, que a brecha da inconsciência é onde corta o fio da espada. Essa é a tradição zen. Quando a espada corta um determinado ponto, ela te diz que ali você estava inconsciente. Ela penetrou porque você tinha frestas. Porque as frestas internas, a derrota para o inimigo interno é que abre portas para que o externo penetre. E quando o externo penetra, ele está te mostrando onde você foi derrotado. Portanto, está te ajudando. A arte da guerra de Sun Tzu tem uma passagem que fala exatamente isso, que o verdadeiro guerreiro não usa a espada. Não chega a usar a espada, o verdadeiro guerreiro não luta. Porque ele está tão sólido, uma vitória tão absoluta sobre si mesmo, que tem uma aura, como se ele fosse inexpugnável, ninguém vê fresta por onde penetrar. E se não há frestas, a espada não corta. Um homem que é vitorioso sobre si mesmo, como o inimigo externo vai atacá-lo? É um rochedo, não penetra, não tem onde o fio da espada cortar. É uma passagem muito famosa do próprio Apolônio de Tiana. Isso é uma memória que foi escrita alguns séculos depois, e provavelmente deve ter muito de lenda, mas não deixa de ser válido, né? Que ele, num determinado momento, teriam perguntado para ele: se um arqueiro se esconde atrás de uma montanha para matar alguém com a sua flecha, como um sábio se protegeria de uma situação como essa? Acho que a Apolontiana diz: por alguma razão o sábio nesse dia não passaria por aí. Por alguma razão ele não estaria aí. Você já deve ter ouvido falar, às vezes, daquela situação onde a pessoa estava caminhando e, de repente, para, será que eu esqueci alguma coisa em casa? E naquele lugar onde ele estaria passando, sei lá, passa um tiro perdido, alguma coisa. Ele não era para estar ali, por algum mérito interno, por alguma solidez interna, não era para viver aquela experiência. Ele não sabe nem explicar por quê, mas não estaria ali. Ou seja, a vitória sobre o inimigo interno vai fechando as portas por onde o externo penetra. Isso também é um ensinamento oriental paradoxal para o homem do Ocidente, que considera que tudo é fruto do acaso. Para a tradição taoísta, acaso não existe. Uma ficção, não é possível dentro de um raciocínio filosófico como o do taoísmo. Aliás, de maior parte das tradições antigas. 51. O Tao gera, a vida alimenta, o ambiente molda, as influências aperfeiçoam. O Tao, lembrem, o zero, de onde vem a essência de todos os seres. A vida, que é a mãe de todas as coisas, alimenta, te dá corpo, te dá uma forma. E aí ela vai tomando das circunstâncias do mundo para ajudar a moldar essa forma. Mas ela não é vítima das circunstâncias do mundo. Ela vai tomando do mundo os alimentos necessários para que esse homem se desenvolva, as potencialidades que ele já tem. Mas ela toma os alimentos do mundo para formar o homem e não para deformá-lo. Agora, um homem que não tem consciência que dentro de si existe o tal, que dentro de si existe a vida, as circunstâncias, ao invés de formá-lo, o deformam. Isso é o que a sociedade chama de bom ou mau caráter. Boa ou má formação de caráter. Vocês percebem que, às vezes, em circunstâncias idênticas, uma pessoa se forma e outra se deforma? Eu estou consciente do tal dentro de mim, da vida e o seu propósito dentro de mim. Eu vou pegar das circunstâncias o que me serve e vou caminhar. Mais uma vez, internet. Eu estou citando tanto internet que a gente já está achando que ela é filosófica, né? Mas não, é muito raro, mas às vezes acontece.
Me mandaram, alguns meses atrás, uma postagem que era o seguinte: 2 irmãos gêmeos, e o pai deles era uma pessoa que tinha doença do alcoolismo, inveterado por toda a vida. Aí o primeiro era abstêmio, não bebia, era uma pessoa que tinha uma vida toda organizada, generoso, uma vida exemplar. Perguntaram: por que você vive assim? Ah, porque o meu pai era daquele jeito. O irmão dele, a mesma doença do alcoolismo, o mesmo descontrole, a vida toda desorganizada. Por que você é assim? Porque o meu pai era daquele jeito. O mesmo pai. Um se tornou exemplar e o outro se tornou igual ao pai. Mas a circunstância era a mesma, meus caros. O que se extraiu das circunstâncias? Aquilo que se quis extrair. O verdadeiro homem constrói-se de dentro para fora. Molda as circunstâncias, escreve história. Agora, o homem massa se deixa moldar pelas circunstâncias e depois bota a culpa das circunstâncias. Nós percebemos pessoas em circunstâncias altamente adversas e que preponderam sobre tudo isso e se tornam exemplares, e outros se deixam deformar. Bom, existe aí uma receita de construção de ser humano, onde as circunstâncias participam, mas elas são cada vez mais secundárias quando o homem tem vida interior, porque a vida parte do interior para o exterior. Ele é dono das circunstâncias e não escravo delas. Quanto mais vida interior, mais a vida exterior atende às tuas demandas. Ela te torna sua serva e não a sua senhora. Gosto demais de Machado de Assis, vocês sabem disso. Eu acho um exemplo demais, gente. Porque era o eixo de uma filosofia chamada naturalismo. O homem como produto do meio. O Machado de Assis nasceu em circunstâncias. O pai morre muito cedo, ele é criado por uma madrasta semi-analfabeta, não frequentava escola. Com 16 anos já era um intelectual brilhante. Ele se emprega aos 18 como jornalista na Marmota Fluminense e ele já dominava o francês. É um dos maiores intelectuais da língua portuguesa. Outra pessoa nessa circunstância seria o quê? Ele era Machado de Assis. Mas percebam que é um momento histórico onde todo mundo achava que o homem era produto do meio. Machado de Assis estava ali. As pessoas percebem as teorias e não percebem os fatos. Preferem acreditar na teoria da moda do que num fato que está diante de si. Então, um homem que seja capaz de fazer isso prova que isso é possível. E nós já tivemos muitos homens assim na história. Por isso, todos os seres honram o tal e apreciam a vida. Os seres, com S maiúsculo, aqueles que já tomaram consciência de quem são. Né? O tal é honrado, a vida é estimada, sem estímulo externo, de modo inteiramente espontâneo. Ou seja, o homem brota de dentro para fora. E as coisas externas são como se fosse, sei lá, um armário onde você escolhe a vestimenta adequada para aquele dia, mas você determinou como é o seu corpo. Não foi a vestimenta que determinou. Deixa eu emagrecer para caber dentro dessa roupa. Não, o meu corpo é assim e a roupa vai servir a esse corpo. Meu corpo de ideias, a minha essência espiritual. As vestimentas do mundo vão vesti-lo, não vão deformá-lo. Eu não vou mutilar a mim mesmo para caber na roupa da moda, nas ideias da moda, na vida da moda. Portanto, o tal gera, a vida alimenta, faz crescer, cuida, aperfeiçoa, conserva, abriga e protege. Continuando, 52. O mundo tem uma origem, que é a mãe do mundo. Lembrem, é o número 1, é o demiurgo, é o construtor. Quem encontra a mãe para conhecer seus filhos, quem conhece seus filhos e se volta novamente para a mãe, será livre do perigo por toda a sua vida. Quem fecha a boca e cerra suas portas, não terá dificuldades por toda a sua vida. Quem abre a boca e quer pôr em ordem seus negócios, para esse não haverá ajuda durante toda a vida. Imaginem a vida como a mãe do mundo, essa essência que dá a todos os seres os seus corpos, os seus propósitos, esse uno, esse demiurgo. Toda vez que você quer se unir a alguém, você deveria primeiro ir a essa essência e depois ir a esse outro ser. Se eu me comunico com alguém no nível horizontal, eu estou vendo a superfície desse ser. E às vezes eu quero porque momentaneamente me parece agradável, atraente ou útil. É uma relação de superfície para superfície. Eu comentava com vocês, para exemplificar melhor essa ideia, por que o casamento sempre foi considerado uma cerimônia religiosa. Na maior parte das tradições ao longo da história, que sempre se considerou que o homem, em torno do sagrado, ele se une. Em torno do material, ele se separa.
Nosso coração deve se elevar até alguma coisa, a fraternidade, a bondade, e depois descer ao coração do outro. Porque você se une em torno de alguma coisa elevada. Quanto mais o tempo passa, mais se aproximam dessa coisa elevada. Portanto, se aproximam entre si. O homem se une em torno do sagrado. E em torno do material ele se separa. Exemplo muito simples, um copo de água. Eu tenho um copo de água, eu quero dividir com todos vocês. Tá bom, boa a minha intenção, mas todo mundo vai continuar com sede. Vai dar meia dúzia de gotas para cada um. Agora, se eu estou ouvindo Mozart, todos vocês podem ouvir comigo e eu não diminuo em nada a parcela da música que eu recebi. Quanto mais sutil as coisas são, mais infinitamente compartilháveis são. Se eu sou fraterno, eu posso dividir isso com a humanidade inteira, a minha fraternidade não se diminui. Quando a minha meta é só o copo de água, eu vou me tornar egoísta, porque se eu dividir, ninguém tem nada. Quando a minha meta é a fraternidade, isso é infinitamente compartilhável. Os homens se unem em torno do sagrado e em torno do material se separam. Khalil Gibran e Mary Haskell, vocês já ouviram falar sobre esse parzinho? Também está entre as minhas citações prediletas, o grande poeta Khalil Gibran, escritor do Profeta, e aquela que foi a sua grande inspiradora, Mary Haskell, que era tão grande quanto ele, só não queria publicidade, mas era tão grande quanto ele. Ela escreve uma carta para ele que ela diz o seguinte: o meu amor por você não cabia no meu coração. Então eu pedi emprestado o coração de Deus para te amar como você merece. Dentro do coração de Deus, o meu amor por você pode se expandir infinitamente. Diz que existe um limite do que você pode amar o outro só a partir do teu coração pessoal. Em determinado momento, se você quer uma ligação profunda e verdadeira, tem que pedir emprestado o coração de Deus. Ou seja, o amor sobe a Deus e desce novamente aos homens. Sobe ao sagrado, se sacraliza e desce novamente aos homens. Aí essa casca, essa superfície pode sofrer todas as alterações, talvez até morrer, sem que esse amor seja afetado. Porque ele se estabeleceu em torno de algo que é eterno. Isso é muito bonito. Vamos e venhamos. Não é por nada que eu gosto tanto de Khalil Gibran e Mary Haskell, essa dupla e as suas cartas maravilhosas. E essa história de fecha a boca, abre a boca, eu recomendo vocês lembrarem de Khalil Gibran, na nossa leitura do Profeta, sobre as habitações. Quando ele fala, por que você tranca tão bem a sua porta? Você tem alguma coisa preciosa lá dentro? Você tem a preciosa bondade que ilumina todos os homens? Você tem a generosidade que une todas as almas? Se você não tem nada disso, você não tem nada de valor lá dentro, abre essa porta. Agora, se você tem, cuida da porta. Cuidado para que não profanem aquilo que você tem de mais sagrado. Eu tenho um objetivo nobre. Não deixe que entre em dúvidas, questionamentos. Porque se alguém te fizer dizer, será? Nisso você já perdeu tudo. Eu tenho um objetivo nobre. Eu quero me tornar mais justo, mais íntegro, mais fraterno. E através disso quero dar exemplo para as pessoas. Alguém chega para você e diz, será? Você está perdendo tempo. Você sozinho não faz diferença nenhuma. Mandurinha não faz verão. Você já viram esse ditado cínico? Ah, mandurinha não faz verão, mas o verão humano foi feito sempre por uma mandurinha só. Quem foi que fez história na humanidade? Foram massas ou foram homens isoladamente que foram grandiosos? E a gente está falando deles o tempo todo. Aí alguém te coloca essas ideias e diz, será? No que você disse será, você já abriu a porta. Já saquearam aquilo que você tinha de mais sagrado. E para reconstituir isso vai dar trabalho. Então preserve a sua essência. Preserve o sagrado em você. Tranque bem a porta. Aqueles que estão muito abertos e deixam que a sua essência seja profanada, olha, dificilmente vão conseguir expandir muito. Preserve a sua caixa de joias. Saiba o que é verdadeiramente precioso na sua vida. Eu trouxe para vocês um verso que a gente falou dele o tempo todo para quem participou do Kybalion, que é de um poeta inglês, que é citado no início do livro Kybalion, que fala exatamente dessa proteção que você tem que dar àquilo que é sagrado em você. Edward Carpenter. Não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Lembra? Aonde? Aqui, na minha essência. Protege a divina chama, tranca a porta. Basicamente, resumindo, técnicas de estudo para esse verso de Carpenter. Tranca a porta. Acabou. C'est fini. Técnica de estudo é bem objetiva, não é muito poética, mas é objetiva. Já fechando, gente. Ver as pequenas coisas significa ter discernimento. Preservar a sabedoria é ser forte. Quando nos servimos da nossa luz para retornar a essa claridade, não nos expomos mais ao perigo.
A isso dá-se o nome de manto de eternidade. Ou seja, preserva, buscai seu reino em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, preserva a tua essência. E você vai perceber que aquilo que você vai estar coberto por um manto de eternidade que vai te permitir ter segurança para pisar no mundo flutuante sem você flutuar junto. Um mundo oscilante sem você estar sujeito às suas oscilações. Ou seja, o mundo treme e você permanece de pé. Lembram da estátua amarrada no ganchinho de samambaia lá dentro, lá em cima? Você corta as pernas da mesa e ela permanece de pé porque a base de apoio dela está em cima. Ou seja, o mundo oscila e eu fico de pé. Por quê? A minha base de apoio está lá em cima. Eu tenho uma essência. Eu sei quem sou. Eu sou o que sou, como diz a tradição budista. E o mundo oscila e eu posso, inclusive, tentar interferir para que ele oscile menos. Ele não vai me mover, eu vou movê-lo. É aquela frase filosófica dura, mas que a gente tem que considerar que é bem verdadeira. O homem individual escreve a história. O homem massa, às vezes, nem a lê. Ou seja, a gente vira o jogo e começa a escrever a história quando somos senhores de nós mesmos. Preservamos aquilo que de sagrado, sacralizamos ao invés de banalizar a vida. Temos um centro de equilíbrio, de identidade, a partir do qual, a partir da cabine de comando, eu atuo no mundo. Essa é basicamente a nossa ideia de hoje, né? Ficamos por aqui, semana que vem pegamos da 53 em frente. Eu espero que vocês estejam acompanhando com a leitura, porque eu relembro. A ideia é fazer com que esse livro se torne um livro de cabeceira de vocês. Para isso, ouviu a palestra, leu, tira as dúvidas. Sempre estou aqui mais cedo, posso esclarecer dúvidas, estou à disposição de vocês. E lembrem também que as palestras estão sendo colocadas no YouTube. Já temos várias lá. Esse é um trabalho voluntário. Eu agradeceria muito aqueles que puderem divulgar, nos ajudar a divulgar para um amigo nosso trabalho no YouTube. E lembro que hoje temos abertura de turma aqui na Asa Sul, estão todos convidados, aqueles que não são ainda alunos nossos, para ficar, para conhecer a nossa palestra de abertura de turma. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite.